Como a sua empresa que participa de licitações pode reduzir os seus impostos de forma legal? Se você participa de muitas licitações, vende muito para o governo, mas no final do mês você acha que a maior parte está ficando com o governo, fica comigo nesse vídeo que nós vamos conversar para entender melhor o que você pode fazer e o que pode estar de errado na sua empresa. Seja bem-vindo, eu sou Danilo Carvalho, eu sou contador e diretor da Trion Assessoria, empresa contábil especialista em licitantes, assim como a sua empresa. E hoje eu vou esclarecer para você o que pode estar de errado na sua empresa, fazendo com que você pague mais impostos do que deveria. O erro mais comum é que a sua empresa deve estar no regime tributário errado. Por que eu tive isso para você? É muito comum que as empresas, quando estão começando nas licitações, por estar começando no início, optem pelo regime de tributação do Simples Nacional. E esse regime do Simples Nacional, ele pune as empresas que faturam muito. O que eu quero dizer com isso? Por que ele pune essas empresas? Quanto mais você fatura no Simples Nacional, maior é a sua alíquota de pagamento. Você começa em 4%, vai para 5%, 6%, 7%, 8%, 9%, 10%, 15%, 20% do valor. Isso depende do seu faturamento, é claro, limitando aos 4.800.000 ao ano. E devido ao Simples ser dessa forma, aumentando alíquotas, pode ser que ele já não seja mais o melhor regime tributário para a sua empresa. Se você está numa alíquota pagando 15% de imposto, por exemplo, talvez se você mudasse para um lucro presumido seria mais interessante, porque você começa em alíquotas a partir de 11,33%. Então deve ser feita uma análise para a sua empresa para entender se é o melhor regime tributário, permanecer no Simples ou mudar para um lucro presumido, por exemplo, porque lá você vai recolher imposto em uma alíquota fixa e não mais aumentando. Se você chega numa alíquota de 15%, ela ainda vai aumentando mais ainda no Simples Nacional conforme o faturamento da sua empresa. Danilo, você está querendo me dizer que o Simples Nacional não é bom para empresa alguma? Não é isso que eu estou falando para você. Eu estou te dizendo que o Simples Nacional é bom sim, mas para empresas que estão começando, para empresas que têm um faturamento um pouco menor. E para nós que vendemos para o governo, participamos de licitações, é muito comum rapidamente a gente pegar contratos maiores e aumentar o faturamento da nossa empresa. Tem muitas empresas que ficam lá bastante tempo sempre na mesma alíquota de impostos. Porém, quando você está vendendo para o governo, você pega contrato maior, você aumenta as suas chances e as suas alíquotas vão aumentando cada vez mais. Isso pode ser um grande problema. Ou seja, você começou no Simples Nacional, mas você não se atentou a isso e está pagando uma alíquota alta, por isso que a maior parte está ficando com o governo. Você deve fazer uma análise, deve fazer um planejamento tributário para entender se a sua empresa ainda precisa estar nesse regime tributário. Como eu falei para você, empresas que vendem para o governo, elas geralmente rapidamente é complicado. Empresas que vendem para o governo rapidamente aumentam o seu faturamento. E isso faz com que o regime tributário do Simples Nacional possa não ser mais vantajoso como ele já foi lá no início. Você precisa ficar atento a isso. Mas Danilo, eu abri minha empresa esse ano agora, já fiz o planejamento, o Simples Nacional era a melhor opção. Porém, chegou o meio do ano agora, você já tem lá uma proporção de 10 milhões em contratos para o próximo ano. Então, não vai ser vantajoso se manter no seu Simples Nacional. Você precisa fazer uma análise. Qual que é o custo que você tem com essa operação? Você tem funcionários? A sua carteira funcionária é alta? Não é? É produtos? O que acontece ali? Vai ter muito diferencial de impostos? Tem ICMS? Não tem? Então precisa ser analisado todas essas informações para a gente identificar qual vai ser a melhor tributação para você, qual é o melhor regime tributário. Mas esse planejamento precisa ser feito de forma constante para empresas que participam de licitações. Danilo, tem um amigo meu que tem uma empresa que ele nunca fez um planejamento tributário. Claro, a empresa dele vende para o comércio tradicional, então ela é sempre aquela mesma linha de vendas, então ele não vai tendo oscilações. Já a sua empresa, nesse mês aqui teve um faturamento pequeno, porém já começou a faturar mais alto, está aumentando o faturamento. Você precisa analisar. Talvez o lucro presumido seja a melhor opção. Quem sabe até mesmo o lucro real pode ser uma melhor opção. Outro ponto que às vezes faz com que você deixe mais dinheiro para o governo do que no seu bolso é você não ter uma estratégia, por exemplo, de uma apuração de impostos pelo regime de caixa. Tem muitos empresários que vendem para o governo e que ainda não sabem dessa estratégia. Então eu estou revelando para você aqui porque é algo que você que é empresário que vende para o governo precisa usar na sua empresa. O que é isso? Geralmente as empresas que estão no Simples têm pago impostos pelo regime de competência, ou seja, emitiu nota fiscal, já paga imposto. O regime de caixa é uma estratégia que você deixa o dinheiro no seu bolso e você só vai pagar imposto quando de fato você receber do governo. Você não precisa ter que pegar o dinheiro de outro recebimento, de outra coisa, para pagar o imposto daquela nota que você nem recebeu ainda. Então, essas estratégias, essas formas de fazer um regime tributário adequado, a opção pelo Simples, ou presumido, ou até mesmo no lucro real, um regime de caixa apurado os seus impostos conforme o regime de caixa, isso faz com que a maior parte dos impostos fique com você e não repasse todo o dinheiro para o governo, não passe um valor a mais do que você precisa.
Agora eu quero lembrar um negócio aqui para você, que talvez você deve esquecer quando vai pagar esses impostos. Nós que vendemos para o governo temos sim que pagar impostos constantemente. Afinal, é dos impostos que saem as licitações. É dali que vem as licitações. Nós temos que pagar os impostos para que tenha licitações constantes, certo? Nós temos que fazer a nossa contribuição com o governo para que depois a gente consiga participar das licitações e voltar parte desse dinheiro para nossas empresas. Porém, não precisamos pagar além do necessário. Podemos pagar impostos de formas menores e tudo dentro da lei. Basta ter um planejamento tributário, uma organização empresarial adequada para cada tipo de empresa, para cada porte de faturamento. Isso faz com que a sua empresa aumente muito a sua lucratividade, dinheiro no seu bolso. E para que você tenha todo esse planejamento, tenha todo esse lucro a mais no seu bolso, você precisa de uma contabilidade estratégica, precisa de uma contabilidade que entenda quando que o governo te paga, como que ele paga, como que funciona a logística dele. E para você usufruir de todo esse benefício de pagar o menor imposto possível, você pagar uma carga tributária menor, você precisa de uma contabilidade estratégica, que ela entenda o seu mercado, que ela saiba como que o governo te paga, como que funciona o seu giro, como que é para você estar ali constantemente participando de licitações. Poxa, nesse mês agora eu não tive nenhum rendimento, mas eu sei que no próximo mês agora eu vou receber um empenho e esse empenho vai fazer o faturamento lá em cima. Você precisa de uma contabilidade que entenda esse jogo, que entenda para que você pague impostos somente do que você precisa, somente do que você recebeu, somente do valor mínimo necessário de acordo com a legislação. Você precisa dessa parceria estratégica na sua empresa para fazer esse planejamento tributário, para buscar a melhor gestão, para pagar o menor imposto aí dentro da sua empresa. Se você sente que está faturando bem, mas está sentindo que está pagando muito imposto além do que deveria, entre em contato conosco, vamos marcar uma reunião, fazer uma consultoria para entender o cenário da sua empresa, como que funciona a sua gestão, como que está sendo feito isso, para a gente identificar o que a gente pode fazer para ajudar a sua empresa para reduzir esses impostos, tá certo? Os nossos contatos estão na descrição desse vídeo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se for com alguma dúvida, deixe seus comentários aqui. Se inscreva no nosso canal, que nós estamos constantemente trazendo vídeos novos para ajudar empreendedores assim como você a regularizar, organizar e pagar o menor imposto possível das suas empresas, tudo conforme a legislação manda, tá certo? Um abraço, fica com Deus e até mais.